Irmãos, boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça, com a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É uma alegria poder estar com os irmãos na noite de hoje, onde, além de prestar culto ao nosso Deus, nós temos como motivação celebrar os 30 anos de organização da Igreja Presbiteriana Central aqui em São Sebastião e, desde já, trago a destra de comunhão da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, onde Deus tem me dado a graça de pastorear aqueles irmãos e que possamos ladearmos nossos ombros em prol do Evangelho do nosso Senhor. Queridos, eu quero convidá-lo a abrir a sua palavra, a Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e com a graça do nosso Deus, nós vamos meditar nos versos de número 2 ao verso de número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 ao verso de número 10. Então, mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos, mas com total reverência, a palavra do nosso Deus, que assim nos diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos nos apresentar diante do nosso Deus em oração, irmãos. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos e, pela fé, nos colocarmos diante do nosso Deus que se faz presente aqui. Pai bendito, nosso Deus amado, nós, como teu povo aqui reunidos, ó Deus, ansiamos ouvir a tua voz que ecoa, ó Pai, pela tua santa palavra esta, ó Deus, que é regra de fé e de conduta para a nossa vida. Que a tua palavra na noite de hoje, ó Deus, seja aplicada ao nosso coração e à nossa mente, pelo poder do teu Santo Espírito que habita em nós e que está no meio de nós, trazendo assim, ó Deus, transformação, edificação, exortação, consolo para todo o teu povo aqui reunido neste lugar. É o que nós te suplicamos, ó Pai, e te bendizemos o nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu quero iniciar esta meditação lhe fazendo uma pergunta, especialmente você que é membro desta igreja. Quando lhe vem à memória e ao seu coração a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, o que isso causa de afeto, de sentimentos e de pensamentos ao seu coração? Quando você pensa na sua igreja, a igreja que você tem congregado, a igreja que você é membro, a igreja que o Senhor lhe chamou a servir no seu reino, que sentimentos brotam no seu coração?
Se você ouvir alguém falar mal da sua igreja, se no seu ambiente de trabalho, ou quem sabe o seu vizinho, falar de forma depreciativa sobre a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, o que isso provoca em você? Quando nós nos fazemos essas perguntas, irmãos, nós precisamos lembrar que nós trazemos sobre nós uma identidade coletiva. O que se fala ou que se refere da Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, se fala e se refere de todos nós. Somos um só povo, povo escolhido por Deus para estar aqui, render graças ao seu nome e servir no seu reino. Quando o apóstolo Paulo se recordou dos irmãos da igreja de Tessalônica, memórias positivas vieram ao coração do apóstolo. Memórias de esperança vieram à sua mente. Por isso que quando, no verso de número 2, acompanhe comigo, quando ele assim escreve a esta igreja, dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Paulo faz um exercício de memória acerca da igreja de Tessalônica. Exercício esse que eu e você devemos fazer acerca da nossa igreja. E nos lembrarmos da nossa igreja nos momentos em que nós estivermos a sós com Deus em oração. Para que a gente não pense apenas nas nossas próprias necessidades ou nas necessidades da nossa família, mas que no dia a dia em que nos colocarmos diante de Deus, nós possamos recordar da igreja da qual nós fazemos parte e trazer diante de Deus as suas necessidades e agradecer ao Senhor pela oportunidade de fazermos parte dela. A igreja de Tessalônica, queridos, ela tinha uma boa fama. Era uma igreja que não somente o apóstolo Paulo se recordava com alegria dela, mas as igrejas vizinhas de Tessalônica, ao se referirem dela, falavam bem. Lembravam-se daquela igreja como uma igreja que era digna de ser imitada, uma igreja que era referência para elas. Salte os seus olhos no verso de número 7 e no verso de número 8, quando o apóstolo Paulo assim diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja, se nós fôssemos fazer aqui um exercício de geografia, a Macedônia e a Acaia seria como se fossem as regiões administrativas do Distrito Federal. Então, pense que quando o apóstolo Paulo fala da igreja de Tessalônica, é como se ele estivesse falando assim: toda vez que eu me lembro da Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, e eu me recordo dos irmãos em oração, e eu oro ao Senhor por vocês, e isso me traz alegria ao coração por ver a vida de vocês. É como se ele dissesse assim: porque a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião se tornou modelo para toda a região administrativa de São Sebastião. Todas as igrejas de São Sebastião olham para a Presbiteriana Central como uma igreja que é referência, como uma igreja que serve de modelo para ela. É como se as demais igrejas de outras denominações pudessem olhar para nós aqui e dizer: o que eles estão fazendo? Se eles estão fazendo isso é porque é certo, então vamos fazer. Se eles estão praticando tal coisa é porque tal coisa está correta à luz da palavra de Deus, então nós vamos também praticar. Mas a igreja de Tessalônica, ela não se tornou apenas modelo para a Macedônia, né? Tessalônica era uma cidade que era a capital da Macedônia. Os irmãos vão lembrar de outras cidades a qual Paulo também plantou igrejas na Macedônia, como na cidade de Filipos e na cidade de Bereia. Então perceba que a igreja de Tessalônica era uma referência para duas boas igrejas. Quando a gente lê a carta de Filipos e quando a gente ouve o testemunho acerca dos irmãos de Bereia, nós vimos que eram igrejas que estavam alicerçadas na sã doutrina. Tinha uma luta ou outra, mas nada que viesse a cair em descrédito o seu testemunho.
Mas no verso 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também na Caia. E aqui a gente faria uma comparação, olha, a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, ela não tem sido só uma referência para as igrejas de São Sebastião, mas ela tem sido uma referência para todo o Distrito Federal. Ela tem sido uma referência para toda a região centro-oeste do país. Ela tem sido uma referência aonde há irmãos em Cristo e ouvem falar desta igreja, os irmãos ouvem falar bem dela. Os irmãos ouvem falar de forma positiva acerca dessa igreja. E nós devemos, irmãos, ter essa expectativa acerca da nossa igreja. Você, como membro da Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, você pode dar um presente à sua igreja nesse aniversário. Você pode viver uma vida santa. Você pode viver uma vida comprometida com o reino de Deus. Você pode dedicar um testemunho digno do Evangelho de Cristo, para que, através da sua vida, através do seu labor, através da sua participação neste lugar, a sua igreja, a igreja da qual você é membro, possa, assim como a igreja de Tessalônica, ser uma igreja modelo, uma igreja que se torna referência, uma igreja que, quando os outros ouvir falar dela, eles falam de forma positiva. Mas o que então fez com que a igreja de Tessalônica tivesse essa boa fama, fosse tão bem falada em toda a Macedônia e em toda a Caia? E eu gostaria então de olhar o texto bíblico com os irmãos e lançar esse desafio à luz da palavra de Deus, para que, como povo do Senhor, nós possamos também viver uma vida digna, onde o nosso testemunho coopere para que a nossa igreja possa se tornar uma igreja referencial à vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiramente, irmãos, esta igreja, ela se tornou modelo, porque ela foi plantada e fundada pelo genuíno Evangelho de Cristo. Talvez você fale assim, mas pastor, isso é tão óbvio? Não, não é. Infelizmente, muitas igrejas denominadas cristãs, denominadas igrejas de Jesus Cristo, têm trocado o genuíno Evangelho do Senhor por toda sorte de heresia, por toda sorte de técnicas de coach, por todas as técnicas de marketing, por todas as técnicas oferecidas pela modernidade. Temos trocado a evangelização pela divulgação. A gente acha às vezes que evangelizar é só divulgar o nome da nossa igreja. E nos esquecemos que o genuíno evangelho nos apresenta a divulgação do reino de Deus através da pregação do evangelho. E isso não muda, irmãos. Nós precisamos conhecer o genuíno evangelho de Cristo para que possamos apresentar o genuíno evangelho de Cristo aos que estão ao nosso redor. Veja comigo quando no verso de número 5, o apóstolo Paulo assim diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando Paulo fala da qualificação da igreja de Tessalônica, do como que ela é uma referência positiva, ele não tem dúvida dizendo: foi o genuíno evangelho que chegou até vocês. E que genuíno evangelho é esse? É o genuíno evangelho que não apenas alcança o intelecto, mas que quebranta também o coração. Quando o apóstolo Paulo diz, não foi apenas um evangelho de palavra, somente de palavra. Veja, havia algumas cidades ali na região da Macedônia e da Caia, onde a filosofia era a grande religião da época. Os irmãos vão perceber que lá em Atos 17, quando Lucas narra a chegada de Paulo até a Macedônia, quando ele passou pela Bereia, quando ele passou também pela Panfilha, e ele chegou depois até Atenas, o apóstolo Paulo ele era levado de areópago a areópago,
para discutir com filósofos, onde ali cada um apresentava o seu pensamento, a sua ideologia, a sua cosmovisão. Era um povo acostumado ao intelectualismo. Mas aí o apóstolo Paulo diz, olha, o que o evangelho tem de diferente da filosofia de Platão, da filosofia de Aristóteles, do pensamento grego? Ele diz, é porque toda essa filosofia é somente palavra que alcança a mente. Mas o evangelho, ele alcança a mente e quebranta o coração. E ele diz, o que fez com que vocês abandonassem os ídolos, abandonassem as ideologias mundanas, abandonassem toda a filosofia terrena, grega, e abraçassem o evangelho de todo o seu coração, foi porque esse evangelho chegou até vocês, não somente por palavra, mas também com poder. Se os irmãos lembram, lá em Atos capítulo 17, depois você pode ver, do verso de número 5 até o verso de número 10, quando Paulo chega na Macedônia, ele foi tão odiado pela pregação do evangelho, que uma turba de malandros foi juntada para ir atrás dele, para espancá-lo, e foram até a casa de um homem chamado Jason, onde Paulo estava hospedado. O texto bíblico, ele traz a ideia de que Paulo fugiu antes deles chegarem. E quando eles chegam na casa de Jason, eles não encontram o apóstolo Paulo, então eles pegam Jason e toda a sua família e levam para o meio da praça pública e começam a ofendê-los, a agredi-los, até que eles fossem presos. Depois Jason teve que pagar uma fiança para ser liberto das autoridades seculares da época. Mas sabe o que marca a ira daquele povo em relação a Jason, que acolheu Paulo e Silas na sua casa e então sofreu aquilo que estava proposto para Paulo e Silas? Lá em Atos, no capítulo 17, do verso 5 a 10, eles vão dizer o seguinte: aquelas pessoas que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. O que é capaz de colocar o mundo de cabeça para baixo? O que é capaz de ir contra toda uma massa de corações caídos, de mentes cauterizadas, que não conhecem o evangelho, que não conhecem as boas novas, senão o genuíno evangelho de Cristo falado pelo poder do seu Santo Espírito? Irmãos, se nós quisermos que a nossa igreja tenha um bom testemunho, nós precisamos viver esse genuíno evangelho. Nós precisamos conhecer esse genuíno evangelho, mas precisamos também colocá-lo em prática na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que foi sobre muito sofrimento que esse evangelho alcançou os irmãos de Tessalônica. Em segundo lugar, irmãos, o que faz com que tenhamos uma igreja modelo, uma igreja bem falada, uma igreja que é referência às demais igrejas, é aquela que nasce fruto da pregação do genuíno evangelho, mas é aquela que alcança os eleitos de Deus. Se tem algo que marca a fé presbiteriana e difere de muitas outras denominações, é que nós cremos com toda a nossa convicção de que Deus elegeu o seu povo antes da fundação do mundo para nos tirar das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Logo, a nossa pregação, ainda que seja por toda a terra, ainda que seja pregada a toda pessoa, nós não temos a intenção de converter a todos. Até porque não somos nós que convertemos as pessoas. Não somos nós que convencemos as pessoas do seu pecado e da justiça e do juízo de Deus. A pregação do genuíno evangelho, ela alcança somente os eleitos de Deus, a quem o Senhor antes predestinou para serem parte do seu povo, para habitarem consigo em toda a sua morada eterna. Veja comigo o verso de número 4, quando o apóstolo Paulo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição.
É óbvio que para uma igreja ser uma igreja referente, uma igreja modelo, uma igreja que vive o genuíno evangelho, é uma igreja composta de pessoas que são eleitas por Deus. Eu me lembro no seminário, na matéria de evangelização com o reverendo José Clóvis. Hoje, se não me engano, ele está em São Paulo, pregando para uma comunidade boliviana lá em São Paulo, como missionário. E ele dizia assim, que evangelizar é, pregar a Cristo, pelo poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. Evangelizar é pregar a Cristo, no poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. Mostrando assim que quando nós saímos para evangelizar, nós não estamos indo preencher planilhas de Excel, dizendo quantos convertidos tiveram, ou quantas meias conversões tiveram. Nós não conseguimos sondar isso. Somente o Espírito de Deus é quem faz nascer um novo convertido. Somente o Senhor é quem faz nascer uma nova vida para viver o seu reino e a sua palavra. Mas eu entendo, irmãos, que a igreja deixa muitas vezes de ser modelo, porque ela cai na tentação de buscar entretenimento para quem não é eleito de Deus, para quem está em busca apenas de um lugar tranquilo, religioso e calmo, quem sabe para conhecer a sua futura esposa ou seu futuro marido, ou quem sabe, muitas vezes nós traímos o genuíno evangelho, a sã doutrina, quando nos preocupamos mais com quantas pessoas estiveram no culto, acerca de qual palavra que foi pregada. Quando deixamos que o nosso coração guie a tendência e a agenda da igreja, fazendo assim com que a gente queira que a igreja seja um verdadeiro parque de diversões, em que os nossos filhos, adolescentes, tenham o prazer de vir aqui tão somente porque vai ter um pastor descolado ou alguma mágica vai ser feita. Quantas vezes já não ouvi críticas de famílias dizendo, eu estou saindo da igreja porque aqui não tem espaço para o meu filho. Por que não? O que é que você está procurando para o seu filho? Uma educação infantil, uma escola, um parque de diversões, um filme, pipoca? Não que nós não estejamos dispostos a fazer isso. Semana passada eu levei os meus 2 pequenos para assistir Patrulha Canina. Mas é no cinema. Não vou fazer com que eles tenham essa expectativa de ver Patrulha Canina na igreja. Eu preciso ensiná-los que o lugar da igreja é diferente do cinema. É diferente da escola em que eles estudam. O lugar da igreja onde eles serão forjados como filhos de Deus, a adorar ao Senhor, a conhecer ao seu Salvador. E muitas vezes nós deixamos de alimentar os eleitos com a palavra de Deus, como diz John Stott, e passamos a entreter carneiros, ao invés de alimentar ovelhas. Que possamos, irmãos, ter como meta a genuína pregação do Evangelho que alcança os eleitos de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, nós observamos nesse texto que a igreja de Tessalônica se tornou modelo para toda a região da Macedônia e da Acaia, porque também, veja comigo no verso 3, eles tinham um testemunho de uma fé operosa. Veja lá o verso 3, quando diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Quando Paulo lembra da igreja de Tessalônica, em outras palavras, ele está lembrando de uma membresia comprometida com a sua igreja.
Quando Paulo diz que aqueles irmãos, eles testemunhavam na sua vida uma fé operosa, é a mesma expressão que Tiago utiliza na sua carta, quando ele vai dizer: você quer mostrar a sua fé sem as obras? Eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. É a palavra ergon no grego, que quer mostrar uma fé comprometida. Ou seja, a fé, quando não desemboca em ação, é uma fé morta. E aí Tiago, ele reflete da mesma forma que o apóstolo Paulo aqui com a igreja de Tessalônica, dizendo assim: essa fé é verdadeira? Essa fé pode salvar? Não, porque é uma fé falsa. Então qual é a fé verdadeira? A fé verdadeira é a fé que é operosa, ou seja, é uma fé que muda a nossa vida, transforma, irmãos, a agenda da nossa semana. Eu passo a, então, me comprometer com a agenda da igreja. Eu passo, então, a entender que o discipulado é algo que eu devo me comprometer, que visitar os enfermos e cuidar dos necessitados é algo que eu devo me comprometer, que estudar a palavra é algo que deve estar no meu compromisso semanal, que estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, o dia separado para o culto ao nosso Deus Trino, não é uma opção, mas é uma obediência ao quarto mandamento do Senhor. A fé operosa é uma fé obediente, é uma fé servil, uma fé que faz com que eu viva a igreja do Senhor, não só de domingo a domingo, mas dia a dia. A igreja de Tessalônica era aquela que, quando o pastor convocava para orar, o povo estava orando. Era aquela que, quando eles saíam à rua a evangelizar, eles estavam evangelizando. Eles estavam vivendo esse evangelho que alcançou a sua mente e o seu coração. Por isso que nós precisamos nos perguntar: a minha fé tem sido operosa neste lugar? Eu tenho me comprometido com a obra de Deus neste lugar? Ou eu tenho sempre que ser constrangido a me fazer presente, a me fazer participativo, ao me envolver, a crescer na obra do Senhor neste lugar? Em quarto lugar, queridos, a fé daqueles irmãos, o testemunho deles, era demonstrada também, como diz o apóstolo Paulo no versículo número 3, na abnegação do vosso amor. O que era esse, então, amor abnegado? Essa expressão, abnegado, ela tem melhor entendimento com dedicação ou sacrifício. Ou seja, o amor daqueles irmãos era um amor dedicado e sacrificial. Nós podemos ver uma evidência do amor sacrificial da igreja de Tessalônica, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios, lá no capítulo 8 e 9, quando ele fala da grande coleta. Veja, a Macedônia como um todo, ela era uma região socioeconômica mais pobre do que a Acaia. A Acaia era onde ficava a cidade de Atenas, onde ficava a cidade de Corinto, uma cidade portuária, ou seja, os habitantes da Acaia, eles eram mais ricos do que os habitantes da Macedônia. Só que quando o apóstolo Paulo vai falar da grande oferta, que seria levada para a Judéia, para Jerusalém, para atender a necessidade das viúvas que lá haviam passado por necessidade e fome, ao invés de os ricos contribuírem mais, Paulo viu que a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, contribuíram muito mais. E aí ele então escreve à igreja de Corinto dizendo o seguinte: olha, o povo da Macedônia, sendo pobre, contribuiu mais. O que faz com que aquele que menos tem dê mais e consagre mais a obra, senão a evidência desse amor abnegado? Dizendo assim: olha, eu estou tirando da minha despensa, que não é lá essas coisas, que não tem tanta fartura, mas ouvindo falar da necessidade das viúvas de Jerusalém e da Judéia, eles não pensaram duas vezes em trazerem as suas ofertas, em dedicarem o seu amor abnegado, dedicado, sacrificial
Isso faz com que, irmãos, a gente pense que melhor é dar do que receber. Que devemos ser uma igreja onde estaremos sempre dispostos a contribuir, não somente com os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas a contribuir com os nossos dons e os nossos talentos que o Espírito Santo distribuiu a cada um de nós, a contribuir com a nossa casa, abrindo a nossa casa, a igreja do Senhor, sendo hospitaleira. Às vezes a gente fala assim, não vou abrir não, porque vai dar um trabalho, depois fico eu sozinho para limpar. Quando esse pensamento vem, o amor dedicado vai embora, o amor sacrificial vai embora. Mas aqueles irmãos de Tessalônica, eles eram conhecidos por causa também da abnegação do vosso amor. E por fim, em quinto e último lugar, a igreja de Tessalônica, ela era famosa, bem falada, de um testemunho exemplar para toda a região, porque ela também tinha uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqueles irmãos, eles pensavam tanto na volta do Senhor, que é nas cartas aos Tessalonicenses que nós aprendemos um pouco sobre escatologia. Paulo dedica um tempo escrevendo aos Tessalonicenses, esclarecendo para eles as coisas que haveriam de acontecer nos últimos tempos, quando se levantaria o anticristo, quando que pela palavra do Senhor o anticristo seria derrotado. Ou seja, aqueles irmãos, em tudo que eles faziam, ou seja, no evangelho genuíno, na prova da sua eleição, na fé operosa, no amor abnegado, tinha tudo uma razão. A expectativa deles estava no reino de Deus. Tudo isso que eles faziam não era esperando ser eleitos presbíteros quando viesse a eleição na igreja. Tudo isso que eles faziam não era esperando que o pastor mencionasse o seu nome no final do culto. Tenho dito por aí, tenho falado isso lá na igreja, irmãos, tem sido difícil ser grato na igreja. Porque quando a gente vai agradecer, se esquecer o nome de um, você está frito. Eu vi ali que está organizando-se, pega o nome de todo mundo, Diogo. Quem fez o bolo, quem trouxe o refrigerante. Se você esquecer quem colou a placa ali, meu amigo, o seu pastor se esqueceu de mim. O pastor não reconheceu o meu trabalho. Está na hora de mudar de igreja. Os irmãos de Tessalônica, eles não estavam indo atrás de placa com o seu nome e o nome da sua família. Eles não estavam fazendo o que estavam fazendo em benefício próprio. Eles estavam seguindo o exemplo de Abraão, que ao andar pela terra da promessa, procurava uma cidade da qual Deus era o arquiteto e o edificador. A evangelização, o testemunho, a santificação, o serviço, o compromisso que eles tinham uma única razão. Eles aguardavam ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que no verso 9 e no verso 10, o apóstolo Paulo traz esse exemplo do que era essa fé operosa, esse amor abnegado e essa firme esperança. Quando ele diz, eu concluo com esses 2 versículos, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meu querido irmão, minha querida irmã, você consegue enxergar essas marcas na sua vida? Você tem se saciado com a sã doutrina e o genuíno evangelho? Ou ainda tem buscado basear sua vida cristã em sensações, emoções, arrepios, suspiros? Você vê nessas marcas como a confirmação da sua eleição diante de Deus? Nós não conhecemos quem são os eleitos, mas os eleitos sabem que são. Tem
certeza da sua salvação, têm convicção de que foram alcançados. Você pode chamar a sua fé de fé operosa ou fé preguiçosa. Você pode chamar o seu amor de amor abnegado ou de amor egoísta. Você pode chamar a sua esperança, que deveria estar em Cristo Jesus, ou estar nas coisas desta terra e na glória deste mundo. Quando nós corrigirmos esse foco, irmãos, o nosso testemunho alcançará não só São Sebastião, não só o Distrito Federal, mas vão ouvir falar da igreja de onde os irmãos estão com a firme esperança na vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe aos irmãos, abençoe esta igreja, o seu conselho, todas as suas sociedades internas, departamentos, para que o testemunho dos irmãos possa reverberar e ecoar e repercutir, como assim foi o testemunho dos irmãos de Tessalônica. Que Deus os abençoe.